Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite. A demanda por alimentos cresce em todo o mundo. São dados da ONU, das Nações Unidas. Tem água suficiente para sustentar esse crescimento? Bem, é o que vamos tentar responder hoje com Alain Bojanic, representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, aqui no Brasil, e Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Boa noite aos senhores, muito obrigado pelas presenças. Mas antes da gente começar a conversar, vamos para as informações da Graciele Bittencourt, que com certeza tem dados relevantes para alimentar o nosso debate. Estevão, fechar as torneiras, diminuir o tempo do banho, não lavar as calçadas, são coisas que o brasileiro teve que aprender nesses tempos de racionamento. Essas ações são muito importantes, mas, na verdade, o uso doméstico é uma gota nesse oceano do consumo. 72% da água captada no país vai mesmo para a agricultura. E é aí que está a questão, porque as estimativas da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, mostram que a população mundial vai ultrapassar 9 bilhões de pessoas em 2050. Para alimentar todo mundo, a produção de alimentos precisa aumentar 70%. Vamos ter que produzir 3 bilhões de toneladas de cereais a mais e a produção de carnes vai precisar aumentar 200 milhões de toneladas. Esse aumento da demanda por alimentos vai acontecer no mundo todo e o Brasil vai ter um papel importantíssimo, porque o país tende a se tornar o principal exportador mundial de carnes e cereais, segundo a FAO. Isso, claro, vai fazer com que aumente a pressão sobre os recursos hídricos. Estevão, será que o setor agrícola usa a água de forma eficiente ou vai ter que mudar a forma de trabalhar para dar conta desse desafio? Nelson, tremendo desafio. Como o senhor pode responder esta pergunta da Graciele? Mais do que tremendo desafio, é um excelente desafio que o produtor rural já vem provando que está vencendo. Se a gente for olhar o desenvolvimento da agropecuária nos últimos 40 anos, nós podemos ver um aumento exponencial na produtividade, um aumento exponencial na produção, com baixo crescimento em novas áreas. Isso demonstra que foi incorporada tecnologia ao sistema produtivo brasileiro, no qual a agricultura irrigada tem um papel muito grande, mostrando que nós nos desenvolvemos, verticalizamos a produção, ou seja, produzimos mais no mesmo espaço, com uso muito mais sustentável da água. Então, tem que deixar claro que o uso da água para a agricultura é o uso mais nobre que existe, que é a transformação de água em alimentos. A agricultura não é vilã. A agricultura não, é solução. A agricultura é solução para as questões de água, porque é na propriedade rural que se produz a água através da proteção das nascentes, do atendimento do Código Florestal, através da conservação dos cursos d'água e outras ações do produtor que produz água boa de qualidade, não só para a sua produção de alimento, como abastecimento da cidade e outros usos. O que tem que ficar claro é que a agricultura não usa 70% da água disponível no país. 70% é do volume permitido para se usar. Esse 70% apenas diz da eficiência do produtor rural em aderir à legislação que promove a permissão para a captação dessa água. Se a gente for levar em consideração toda a água disponível no país, a agricultura usa apenas 2,6%. Então, esses números, eles mostram eficiência em produzir alimentos de qualidade. Como a agricultura brasileira está neste momento se comparada a países desenvolvidos? Eu acho que a agricultura brasileira tem se modernizado muito, grandes transformações. Não? Temos sistemas muito produtivos, sistemas intensivos, temos 11 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma forma de conservação dos solos, de ter agricultura sustentável, temos questões de plantio direto. Mas em relação à água, sem dúvida, o país tem dado um grande passo em termos também de modernização dos sistemas de irrigação. Acho que ainda temos espaço para melhorar. Não? No que nós podemos melhorar no que diz respeito à irrigação? Olha, o sistema por gotejo, por exemplo, que é um sistema de irrigação que vai direto para o que a planta precisa, é um tema que tem que se massificar ainda mais. Já temos boas experiências, mas... É o gotejamento, né? Gotejamento, isso, que vai direto para cada planta, dando os nutrientes, a água, que é um sistema muito eficiente, muito utilizado no Israel, né?
é um sistema que eu acho poderia se expandir ainda mais. Temos um grande potencial para isso, um sistema muito aplicado para a agricultura familiar, para a agricultura de pequena escala, agricultura intensiva, como a viticultura. Não? Então, a ideia é ver o problema dos recursos hídricos numa forma integral. Temos o uso nas cidades, temos que fazer muito mais em termos de reciclagem de águas. Não? Essa é uma questão. Não? De certa forma, o senhor já destacou a importância do uso da tecnologia. E nós vamos ouvir o Linneu Neiva, ele é pesquisador da Embrapa, que é um centro de excelência em nível nacional. Vamos acompanhar. É importante dizer que para produzir alimento é necessária uma quantidade significativa de água. E em várias regiões do Brasil, a gente observa já conflitos entre os setores pelo uso dessa água. No caso da agricultura, nós temos tecnologias importantes que podem auxiliar o produtor nessa questão do uso mais eficiente e na economia de água. Por exemplo, nós temos trabalhos que usam satélites para tirar imagens da produção, da área produtiva do agricultor e com isso a gente poder fazer um manejo mais adequado e mais racional da água. Então nós temos tecnologias que servem para os diferentes tipos de produtores, tanto pequeno como grande, que podem ser apropriadas, com isso auxiliar no uso mais eficiente da água na escala da parcela da produção e também na escala da bacia hidrográfica. É sempre importante que o agricultor tenha essa visão de bacia hidrográfica, porque ele está inserido num sistema maior que ele faz parte. A forma que ele usa a água afeta o seu produtor que está abaixo, que pode ser muitas vezes o seu amigo, companheiro de produção. Bem, Nelson, o Alan, de certa forma, já falou um pouquinho dos agricultores familiares. Toda essa tecnologia desenvolvida muitas vezes pela Embrapa, hoje está restrita em termos de acesso aos grandes agricultores? Não, a tecnologia de irrigação ela é amplamente difundida e ela tem uma escala, né? Como o Dr. Linneu falou, tem aplicação para todas as escalas, cadeias de produção, todos aqueles que estão interessados em fazer uma irrigação suplementar, que é aquela que garante a segurança do plantio em períodos de veranico, ou garantia de segurança alimentar até do país, mas até a segurança econômica do produtor rural, né? Você usar a irrigação é uma forma de você garantir sua produtividade no final. Quando o senhor fala em irrigação suplementar, não depender só do período chuvoso. Exatamente. A gente tem a grande maioria do Brasil ainda usa o período chuvoso, a água da chuva na sua produção. A irrigação suplementar é ela que garante a segurança de se plantar e se colher satisfatoriamente. E isso tem para todos os estratos, todas as gamas de produtores. Mas não é muito caro? A irrigação em si, não, né? É muito caro colocar água no lugar certo, na hora certa. Então, nenhum produtor desperdiça água. Por quê? Porque para você botar água no lugar certo, na hora certa, você precisa de energia elétrica, um bom equipamento de irrigação. Muitas das vezes você paga pelo uso da água através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, você jogar mais água do que você precisa num lugar, você está diminuindo, aumentando o seu custo e diminuindo sua margem de lucro. Então, o produtor rural hoje, ele irriga a planta, não o solo. Agora, não tem desperdício nenhum? Existe, nos sistemas bem manejados, não existe desperdício. Existem, sim, pessoas que não têm um manejo correto e que a CNA, através do seu Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, leva ao produtor rural a melhor forma de irrigar, a melhor forma de dar manutenção, a melhor forma de captar. Isso para todos os estratos. O que a gente não pode discernir ou trabalhar é que os estilos, os tipos de irrigação, como gotejamento, aspersão, todas elas têm uma aplicação para um tipo de cultura, para um tipo de realidade, para uma oferta de água, por exemplo. Então, você tem plantios ou usos de irrigação que são quase tão eficientes quanto o gotejamento. E por isso a gente precisa entender todo o contexto para saber se o uso é próprio, sustentável ou não. Alan, o senhor concorda que hoje, segundo nos conta o Nelson, a maioria dos agricultores brasileiros tem consciência e não desperdiça? Eu acho que sim, que tem consciência. Está se fazendo muito ao respeito, temos espaço para melhorar, sem dúvida, para aprimorar sistemas de irrigação. Eu acho que uma questão fundamental é justamente como que você adapta os sistemas para o tipo de cultura, não? Então, aí temos um espaço
para você justamente ter o sistema adequado para a cultura e para as condições de escassez de água e principalmente para o custo da água. A água tem um custo, não? De energia, tem um custo. Então, é uma equação que às vezes não é tão fácil de administrar, mas eu acho que vamos caminhando na direção correta. Acho que podemos, daqui a pouco, atingir patamares muito similares a de países industrializados. Agora, a FAO hoje, ela tem um mecanismo que mede esse grau de eficiência e eficácia no uso da água na agricultura? Quais os setores onde pode haver ou está havendo algum desperdício? Os senhores têm medido isso? Metodologia temos, mas o que não temos é uma avaliação geral, porque a capacidade nossa também não é nossa função fazer isso, não? Nós trabalhamos muito com o Instituto de Pesquisa, com o Embrapa, o IBGE, para a questão das estatísticas, não? Então, para tentar aprimorar. Eu acho que é uma tarefa que precisa ainda ser feita para poder justamente identificar onde que estão os problemas, onde que os sistemas podem ser melhorados. Trabalhamos com a ANA. A ANA tem muitas boas ANA, estatísticas. Agência Nacional de Águas. Isso. Eu tenho alguns dados aqui que vão ao encontro até do que nós estamos destacando aqui. No Brasil, o principal uso da água vai para a irrigação, sendo que as lavouras de arroz com 25% e de cana-de-açúcar com 20% são as que consomem mais. Ô Nelson, plantação de arroz, está faltando tecnologia? Não, é uma questão de fazer uma análise geral da situação, né? Então, o grande problema da aplicação desse uso da água e desses índices é que não se considera a água utilizada na agricultura como se ela tivesse inserido no ciclo hidrológico. Ou seja, se considera que a água captada para a agricultura, ela se perde no sistema, mas não é verdade. A água que entra, por exemplo, numa plantação de arroz no Rio Grande do Sul, porque lá tem água, porque lá tem solo, ela entra num tabuleiro, ela é utilizada para o crescimento da plantação e da produção de arroz e depois ela é devolvida no curso d'água com uma qualidade muito melhor do que ela entrou no sistema. Porque dentro do sistema ela está interagindo com o solo, com a biologia do solo e ali o próprio sistema ele absorve matéria orgânica, poluente, em sua maioria matéria orgânica, né? E depois ela fixa ali, a planta fixa, é incorporada no solo, a planta aproveita aquilo como um adubo e depois ela devolve essa água com muito melhor qualidade. Então, quer dizer, para saber se existe ou não um desperdício, é preciso avaliar o sistema como um todo. A oferta de água, a oferta e a oportunidade de se utilizar aquela água, que no caso do arroz existe. Então, se planta arroz inundado, que é esse que usa um volume maior de água, no Rio Grande do Sul, né? No caso, no caso geral, né, da agricultura, grande parte dessa água ela retorna ou através da evapotranspiração ou através da absorção no solo. Então, a gente precisa avaliar melhor todo o sistema, olhar o sistema como um todo para entender se existe esse uso a mais ou se esse tipo de plantação é mais intensivo na transformação de água em alimento do que em outro. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para aprofundar esta e outras questões. De volta, uso racional da água, com aumento da produção de alimentos, é um desafio que está sendo debatido aqui pelo Alain Bojanic, representante da FAO, órgão das Nações Unidas, e também pelo Nelson Ananias, que está representando a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Nelson, voltando com você neste bloco, essa questão da cobrança pelo uso da água. Como a CNA se posiciona hoje? Cobrança pelos agricultores. Sim, a cobrança ela é um instrumento da Lei de Águas. E a CNA apoia a cobrança desde que ela cumpra o papel que está previsto na legislação. A cobrança ela não tem um fim arrecadatório, né? Ela não é uma taxa, não é um imposto.
ela é uma forma de você monetizar a água para dar uma importância a ela, né? Então, o produtor rural não se furta a pagar. No entanto, tem que se entender que esta cobrança ela é usada para o sistema produtivo que garante produção de alimentos, biocombustíveis e fibras. Então, a gente está aberto a trabalhar, a pagar por esse uso, desde que ele seja incorporado, né, no sistema produtivo e que não inviabilize a produção. Porque se o insumo água for muito caro, além do custo que se tem para bombear essa água, do custo de investimento em equipamentos de irrigação efetivos para que não hajam desperdício, o setor não tem problema nenhum em pagar, desde que esse valor seja real e se encaixe no sistema produtivo, não inviabilizando a produção. Alan, como medir esse valor real, um valor justo por esse uso da água pelos agricultores? É muito difícil ter uma fórmula de cálculo, como calcular, porque, muito bem dito, é um valor para dizer, olha, a água não é para desperdiciar, a água é para dar um melhor uso, mas você não pode valorar o que isso representa, por exemplo, em termos da produtividade. Se você coloca água e se não coloca água, qual que seria o diferencial de produtividade? Você poderia colocar um preço, mas não funciona assim, não é essa a equação, porque, na verdade, a água é considerada um bem social, não? É um bem público, mas que precisa, como é um bem público, precisa uma boa utilização, um uso racional, como você dizia. Então, agora, a FAO entende que os agricultores devam pagar. Sim. Eu acho que é necessário ter uma taxa justa que não vai atrapalhar a rentabilidade do produtor. O produtor está aí para ganhar dinheiro, para produzir mais, para produzir alimentos, precisa ter uma rentabilidade, não? Mas também precisa ter em conta que a água é essencial e por isso que tem que valorar esse recurso, né? Nelson, será que um dos caminhos para taxar esse uso da água no campo poderia estar condicionado à própria produção, 0,5% da produção anual? Esse é um dos caminhos, na sua visão? Não, a lei de águas ela é muito clara e é muito moderna e ela descentraliza essa tomada de decisão. Então, cada bacia, cada curso d'água, cada agência de bacia, o comitê de bacia, que é o colegiado onde todas as pessoas que interagem com aquele curso d'água, com aquela bacia hidrográfica, discutam a melhor forma de fazer cobrança e adequem às suas realidades. O Brasil é muito grande, é difícil você colocar uma regra só para todo mundo. Não dá para padronizar. Não dá para padronizar. Agora, quem integra essas bacias hoje, Alan? Esses comitês de bacia no Brasil, basicamente? São os produtores, não? Principalmente produtores, autoridades, governos são os usuários, né? São os grandes usuários, né? Então, são o governo estadual, o governo regional, municipal, no caso do Brasil, usuários de saneamento, de agricultura, os irrigantes, né? E todos aqueles, eles se reúnem e dizem, né? Da nossa bacia, o que a gente quer, né? Quanto cobrar ou não cobrar, né? Para ficar claro, hoje não se cobra nenhuma taxa do agricultor que capta água? Não, em algumas bacias. Como eu falei, a lei ela é moderna, né? Então, você precisa ter uma estrutura já implantada na bacia, com comitê de bacia e agência de águas. Tendo esses dois, o comitê decide se haverá cobrança ou não. Então, o sistema, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele já é um sistema muito moderno e já implantado, em processo de implantação em alguns outros lugares do Brasil. No lugar onde é que eles já estão implantados, alguns já exigem cobrança. Só que isso tem que ser, como eu falo, reitero aqui, é que isso tem que ser regional, tem que ser discutido dentro da bacia. Ninguém mais do que o próprio usuário daquele recurso, né, que vive ali na margem daquele rio, para dizer o que fazer, como fazer e quanto cobrar. Vamos colocar nesse nosso debate aqui a participação agora do Paulo Junqueira. O Paulo representa o Instituto Socioambiental e nos traz a preocupação dele com a contaminação da água por agrotóxicos. Benzoato de imametina. Muita gente nem nunca ouviu falar, né? É um veneno, um inseticida, que em 2010 teve seu uso negado pela Anvisa por conta dos conhecidos efeitos neurotóxicos. Acontece que mais recentemente a Anvisa resolveu liberar o benzoato.
Isso é só um exemplo do que acontece no Brasil. Mais da metade das substâncias usadas pelo agronegócio por aqui são proibidas nos Estados Unidos e na União Europeia. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Acontece que essa química toda, herbicida, fungicida, pesticida, inseticida, fertilizante e por aí vai, não tem comprometido sua alimentação. Tem uma vasta literatura sobre a presença de agrotóxicos em rios, em poços semi-artesianos para uso, para consumo humano, em lençóis freáticos, em aquíferos, dentro da terra de povos da floresta que nem pensam em usar qualquer tipo de veneno. O agro não é pop, o agro é negócio. Alan, como a FAO, né, analisa essa questão da utilização de agrotóxicos como este, segundo o representante do ISA, proibido em outros países? Olha, nós temos que são diretrizes voluntárias, não, para uso responsável dos plaguicidas. Não? A FAO não está em contra do uso dos plaguicidas, mas sim por um uso adequado, um uso correto, um uso que tem que ter uma regulamentação, não, para justamente evitar acidentes que possam derivar do Por exemplo, uso, contaminar não? os lençóis freáticos. Isso. Tem que ter uma regulamentação para justamente proibir se um plaguicida vai contaminar esse lençol freático, não? Mas o que temos que ter em conta é que, de um lado, temos que fazer esse uso responsável e, do outro lado, temos que ter bem claro as implicações desse uso, não? Implicações em termos de produtividade, implicações em termos de necessidade de produzir alimentos, mas com certeza a solução não está em proibir, mas em ter uma regra muito clara a respeito e na implementação dessa regra, que seja aplicada, né? E a CNA, Nelson? Bom, o uso de defensivo é o que permitiu a nossa revolução e o nosso aumento de produtividade. Hoje, no Brasil, existe uma legislação muito restritiva para este uso. Para que um produto comercial, um princípio ativo, possa ser comercializado, ele depende da anuência de Anvisa, que trata da saúde humana, IBAMA, que trata do impacto que ele tem no meio ambiente, e no Ministério da Agricultura, que trata da efetividade agronômica do princípio ativo, né? Então, se existe um princípio ativo que é liberado para o seu uso, ele foi muito bem estudado, ele precisa de 3 autorizações, então ele tem que ser seguro, né? Não tem jeito, nas 3 esferas. Agora, né? paralelamente a esse trabalho de fiscalização, a CNA desempenha hoje, em nível nacional, um trabalho educativo junto aos agricultores? Sem dúvida. O uso indiscriminado de pesticida na lavoura, ele é um custo, né? Um dos custos maiores que você tem na lavoura é herbicida, inseticida, fungicida, esses defensivos agrícolas. Então, você usar ele demais, mais uma vez, você está aumentando o seu custo e diminuindo o seu lucro, né? Vale lembrar também que os produtores rurais investem e promoveram o maior programa de reciclagem de embalagens de defensivos do mundo. Ou seja, hoje, quando você usa a embalagem, você não lava ela no rio. Você é obrigado a devolver a sua revenda. Então, aquilo não fica poluindo, nem fica dentro do curso d'água, nem é lavado, nem escorre. O Brasil usa defensivo, sim, porque é um dos poucos países no mundo que tem 3 safras ao ano, né? Até 3 safras ao ano. Isso implica no uso maior de defensivos, mas não quer dizer que a gente usa mais por produto produzido. Nesse mosaico de opiniões aqui do Diálogo Brasil, claro, ouvimos também a CONTAG, Confederação dos Agricultores. Nós não podemos, de forma alguma, comparar o consumo de água da agricultura familiar com a agricultura patronal, porque é sabido que mais de 80% quem consome a água do nosso país é a agricultura patronal. Além de consumir a maioria da água, ela também envenena os rios, envenena a produção da agricultura familiar com seus agrotóxicos e não preserva de forma alguma. Então, nós, que somos agricultores e agricultoras familiares, que preservamos o meio ambiente e preservamos as nascentes e mananciais de rios,
não podemos fazer essa comparação de dizer que somos iguais à agricultura patronal. Há uma diferença muito grande e principalmente na preservação do meio ambiente, na conservação da segurança, da garantia da segurança alimentar do nosso povo, porque somos nós, os agricultores familiares, que colocamos o alimento na mesa de cada brasileiro. Alain, os trabalhadores, os pequenos agricultores familiares, devem ter um tratamento especial na visão da FAO? Tem uma atenção especial porque precisam de uma assistência técnica especializada, vão precisar de um manejo diferenciado, vão precisar de compras de agricultura familiar para assegurar o mercado para os produtos. Então, nosso principal mandato da FAO é justamente apoiar a agricultura familiar, apoiar essas iniciativas para fazer dela uma agricultura sustentável, para fazer dela uma agricultura produtiva, uma agricultura digna e que também gere renda para que os agricultores familiares levem uma vida digna, né? Nelson, queria que o senhor analisasse essa fala da representante da CONTAG. É bom ressaltar mais uma vez que não se usa 80% da água disponível no país, né? Então, mais uma vez, aqui uma resposta que eu dei anteriormente, né? 70% é a quantidade de outorgas em volume, né, dada aos produtores rurais. A CNA... Outorgas, autorizações para captação dessa água. Então, de maneira nenhuma, a gente usa 80% da água. A atividade agropecuária está muito à vontade para discutir a água. Por quê? Porque dentro do próprio Sistema Nacional de Gerenciamento existem prioridades no abastecimento, que é abastecimento humano, dessedentação animal. Se atingidos níveis de água em que não há o atendimento a essas duas prioridades, a primeira torneira a ser fechada é da irrigação. E nós estamos conscientes disso e a gente abre mão dessa água para atendimento de prioridades para que outros usos sejam prioritariamente usados e que se garanta essa segurança. Então, a atividade agropecuária, ela não é problema, ela é solução. Tanto faz de pequenos, médios ou grandes produtores. Todos eles são agricultores, todos eles produzem alimentos e todos eles têm essa função de transformar a água em comida e desenvolver, né, não só transformar a água em comida, mas desenvolver o meio rural, trazer índices de desenvolvimento humano muito melhores. E para isso nós vamos discutir durante o fórum e durante todo o processo, qualquer agricultor pode falar a respeito disso. Eu agradeço a ambas as participações. E se você quiser saber mais informações, entre no site da TV Brasil. O diálogo volta na próxima segunda-feira, às 10h15 da noite. Eu aguardo vocês. Até lá.